Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao Salmo Cristão 7. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais surpreendentes e humanas das Escrituras. A trajetória de Semei, um homem que permitiu que a amargura dominasse suas palavras, que insultou o rei escolhido por Deus, mas que também descobriu na misericórdia uma porta que ainda podia ser atravessada. Prepare o seu coração, porque essa passagem tem muito a nos ensinar sobre perdão, arrependimento e as consequências das nossas escolhas. Tudo começa no momento mais duro da vida de Davi, a rebelião de seu próprio filho, Absalão. O rei foge de Jerusalém com o coração quebrado, humilhado, traído, e é nesse cenário de dor profunda que Semei aparece. Ele desce de sua aldeia, não para oferecer consolo, mas para tirar pedras, lançar poeira e gritar maldições, como se o sofrimento de Davi fosse um espetáculo para se festejar. É um retrato triste, mas real, de como algumas pessoas enxergam a queda do outro como uma oportunidade para despejar seu próprio ódio e frustração. Mas a reação de Davi é o que transforma essa cena. Quebrantado e temente ao Senhor, ele não responde com violência. Ele suporta a humilhação, entrega sua dor a Deus e continua seu caminho. Davi nos prova que a maior força nem sempre está em revidar, mas em confiar na justiça divina, que age no tempo certo e da maneira certa. O episódio se aprofunda ainda mais quando Abisai, um dos valentes guerreiros de Davi, se enfurece com a atitude de Semei. Ele pede permissão para tirar a vida daquele homem imediatamente, considerando aquele insulto uma afronta imperdoável ao rei. Era a reação que muitos de nós teríamos, não é mesmo? Mas Davi diz não. Ele se recusa a agir movido pela ira e prefere acreditar que, de alguma forma, o Senhor poderia transformar aquela humilhação em algo maior. Essa decisão de Davi é um espelho para nós. Quantas vezes respondemos a ofensas com impulsividade, em vez de nos rendermos ao discernimento que vem de Deus? Enquanto o rei segue seu caminho, Semei continua gritando, como se suas palavras pudessem derrubar alguém que já estava ferido no chão. Mas o tempo revela tudo. A rebelião de Absalão fracassa, Davi é restaurado e retorna ao trono mais forte do que antes. E agora as posições se invertem completamente. Aquele que insultou o rei precisa enfrentar o peso do próprio passado. O homem que antes corria para atacar agora corre para suplicar. Semei vai ao encontro de Davi, mas sua postura é totalmente diferente. Ele se prostra, reconhece seus erros e implora por perdão. Ele admite que suas palavras foram injustas, precipitadas e carregadas de amargura. E aqui vemos um dos momentos mais belos que revelam o caráter de Davi, o rei. Mesmo ferido, mesmo lembrando de cada pedra e de cada maldição lançada contra ele, escolhe perdoar. E por que ele perdoa? Não porque Semei merecia, mas porque o coração de Davi era guiado por algo muito maior do que vingança. Ele era guiado pela misericórdia de Deus. Essa atitude revela uma verdade poderosa. Quem está perto de Deus não mede suas ações pelo merecimento dos outros, mas pelo padrão de misericórdia que recebeu do próprio Senhor. É um contraste forte entre dois homens. De um lado, Semei, que agiu sem controle, sem sabedoria, sem temor. Do outro, Davi, que em vez de responder com a espada, respondeu com graça. E essa resposta muda a história, porque a misericórdia tem a força de interromper ciclos de ódio que a violência apenas prolonga. Mas a história de Semei não termina ali, e é aqui que a lição se torna ainda mais profunda para nós. Anos depois, já no fim da sua vida, Davi chama seu filho Salomão e o aconselha a observar a postura futura de Semei. Davi não estava buscando uma vingança tardia. Ele sabia que arrependimento verdadeiro se prova com frutos, com mudança de comportamento. Salomão então coloca Semei sob uma condição muito simples. Ele deveria permanecer em Jerusalém e nunca mais atravessar o Vale do Cedron. Era uma oportunidade real para ele demonstrar que havia mudado, que viveria com prudência e honraria a segunda chance que recebeu. Por um tempo, Semei cumpriu o combinado. Mas anos depois, quando seus servos fogem, ele toma uma decisão fatal. Ele abandona o limite estabelecido pelo rei, atravessa o vale, quebrando a palavra que havia dado. Quando Semei retorna, Salomão o confronta. Ele lembra que o problema não era apenas a busca pelos servos, mas a desobediência contínua, a quebra de um juramento feito diante de Deus. A atitude final de Semei revela algo profundo sobre o coração humano. Mudar as palavras é fácil, mas mudar os hábitos exige uma verdadeira transformação interior. Ele tinha recebido misericórdia, tinha ganhado uma nova chance, mas não soube permanecer nela. O erro de Semei não foi apenas o insulto do passado, mas a incapacidade de honrar o perdão que recebeu.
E isso nos faz refletir. Quantas vezes Deus nos dá novas oportunidades, restaura nossa vida, nos perdoa, mas nós voltamos a cruzar limites que juramos nunca mais atravessar. Ao contrário de Semei, somos chamados a viver de uma maneira que demonstre gratidão pela graça recebida, obedecendo não por medo da punição, mas por amor ao Deus que nos levantou. Ao olhar para Davi e Salomão, vemos dois aspectos complementares do caráter divino: a misericórdia e a justiça. Davi perdoou Semei porque sabia que a misericórdia pode abrir portas para o arrependimento. Salomão aplicou a justiça porque o arrependimento verdadeiro só se confirma onde há respeito e obediência. Juntos, eles nos lembram que o amor de Deus não é permissivo e sua justiça não é cruel. Ele é misericordioso para nos receber de volta e justo para nos moldar à sua imagem. A história de Semei então se torna um alerta poderoso para todos nós. Deus não rejeita quem tropeça, mas ele espera a maturidade e compromisso de quem recebeu o perdão. No final, Semei representa aqueles que falam antes de pensar, que ferem antes de refletir, e que se arrependem apenas quando as consequências batem à porta, mas que ainda precisam aprender a permanecer no caminho certo. Sua vida nos mostra que a boca pode nos colocar em vales perigosos, mas também revela que Deus sempre abre portas de retorno quando reconhecemos nossas falhas com sinceridade. Ao mesmo tempo, aprendemos que o arrependimento verdadeiro precisa se manifestar em nosso comportamento, e não apenas em palavras bonitas. Davi nos ensina a escolher a misericórdia, mesmo quando teríamos todo o direito de revidar. E Salomão nos lembra que cada escolha nossa tem um preço e uma responsabilidade. São três personagens que juntos nos mostram a jornada da vida espiritual: a queda, o perdão e a responsabilidade de viver uma vida transformada. Que essa história fale profundamente ao seu coração hoje. Que ela te inspire a viver com mais sabedoria, a praticar a misericórdia e a assumir a responsabilidade pela graça que você recebeu do Senhor. E se essa mensagem edificou a sua vida, eu te convido a se inscrever aqui no canal Salmo Cristão 7, deixar o seu comentário e compartilhar essa palavra com alguém que precisa ouvi-la. Que Deus te abençoe.